Quer saber como você vai conquistar um relacionamento em 2026? Fica comigo nesse vídeo até o final, que hoje eu vou te dar as estratégia para ter uma namorada, ou namorado não, uma namorada, um relacionamento, pode ser com namorado, com namorada, com quem você quiser, em 2026. Porque se você se sente sozinho enquanto tá todo mundo namorando, saindo, e é ruim, né? O pior é quando todos os seus amigos estão namorando e só você tá solteiro. Difícil. E quando todo mundo parece estar vivendo um romance de novela e você aí já tentou de tudo, mas sempre termina sozinho, ignorado. Ou pior, se sentindo usado. E experimenta seguir essas 3 estratégias que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Então já aproveita, já vou garantir aqui a minha dedada. Já deixa o seu like aí e curte esse vídeo. E pra mim é muito importante ter você como inscrito do meu canal, porque assim o YouTube entende que essa mensagem é importante pra você e pode ser muito importante pra outras pessoas também. Ah, e o melhor, é rápido e de graça. Então já aproveita, pega o teu dedão aí, tira a dor de meleca, curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, tá bom? Bom, a verdade é muito simples. Talvez você não tenha dado sorte ainda. Adriana, mas como assim sorte? Na verdade, não só nos relacionamentos, mas meio que tudo na vida a gente tem que considerar o fator sorte. Sim, isso é importante. Ou então você tá fazendo as coisas de um jeito errado, não, equivocado, de uma forma equivocada, sem nem saber. Então presta atenção no que eu vou te ensinar agora, porque eu vou te mostrar um dos motivos, ou alguns motivos, do porquê você ainda não conseguiu um relacionamento. Mas a gente vai mudar essa situação para esse ano de 2026. E com atitudes muito simples que você pode começar a fazer agora. E a primeira pergunta que você deve fazer para você mesma é a seguinte: por que você... Na verdade, não é essa a pergunta. A pergunta é a seguinte: você já se perguntou? O questionamento é o seguinte: você já se perguntou por que você só atrai gente que te ignora ou que te machuca? Eu vou abrir um parênteses aqui e contar uma fofoca. Eu tenho um amigo que, quando eu era solteira, a gente saía todo dia. Todo dia tinha coisa pra gente fazer. E ele trabalha com representação de bebidas, então, assim, sempre tinha alguma festa pra gente ir. E ele tinha muitas namoradas, mas ele só arrumava, como que eu vou dizer sem ser agressiva? Só pra vocês terem ideia, só pra você ter ideia, os apelidos das namoradas dele era Rivotril, Cadernal, a outro remédio lá, cara, era só remédio assim, sabe? Antidepressivo, ansiolítico, só remédio tarja preta. E a gente se divertia muito, porque ele só atraía esse tipo de mulher. Mulher ou muito ciumenta, ou muito tarada, ou muito, assim, sempre com um extremo, sabe? E a gente se divertia, porque ele me perguntava: Adri, por que eu só atraio esse tipo de mulher? Então, eu quero que você se faça essa pergunta. Por que você tem atraído esse tipo de pessoa? Pessoas que não te dão o devido valor, o valor que você acredita que merece, ou que não estão dispostas emocionalmente para ter um relacionamento. E geralmente a primeira resposta que aparece, que vem na sua cabeça, é a seguinte: Adri, eu não encontrei a pessoa certa ainda, eu não tenho sorte, ou tal do famoso, tenho o dedo podre para relacionamento. Eu não acredito isso. Como eu disse no início do vídeo, provavelmente você está tomando as atitudes equivocadas e tem atraído esse tipo de pessoa. Então, para você atrair pessoas bacanas, pessoas que tenham congruência com os seus valores,
E o mais importante, pessoas que estejam disponíveis emocionalmente para ter um relacionamento. Porque geralmente o problema quando se trata de relacionamento, ele dificilmente tá no outro. Já parou para pensar que pode ser algo aí dentro de você e você não tá percebendo isso? Você não tá olhando para isso porque na verdade você nem tem consciência de que as questões internas influenciam nas questões externas também. E aí o que acontece? Você começa a ter aquele tipo de ideia. Ninguém me ama, ideias que fazem um downgrade na tua personalidade, nas tuas emoções, ideias de invalidação, como eu sou assim mesmo, relacionamento só dá dor de cabeça, relacionamento só faz sofrer, e não é bem assim. É um pouco assim, né? Dá dor de cabeça, vai sofrer, mas pode ser muito prazeroso sim. E detalhe, bom, quem me acompanha sabe que depois que eu fiz 40 anos eu virei obcecada pelo assunto longevidade. E é comprovado que pessoas que têm bons relacionamentos, e aí é óbvio que sejam relacionamentos afetivos e relacionamentos de amizade também, tendem a viver mais e melhor. Então, relacionamentos saudáveis influenciam até na qualidade de vida. E aí eu sei que você tá pensando assim, tá bom, Adriana, já entendi. Como é que eu faço para mudar isso? Calma, calma, fica aí. Bebe uma água, respira. Mas antes, pensa aqui comigo. Se você tem suas questões e você pensa que você não merece amor, como você vai deixar alguém te amar de verdade? Como você vai se permitir ser amado? Ou pior, como você vai... Isso eu né, dei uma pausa aqui, porque isso fala muito sobre mim também. É você saber, entender e aceitar que você pode ser amado. E quando essa ficha cai, quando a gente entende que a gente pode ser sim amado, tudo muda. Você realmente se abre para novas possibilidades. E você pode achar até que o maior problema é estar solteiro, que não tem mulher, que não presta. Olha, desde que eu comecei a trabalhar na área de relacionamentos e sexualidade, isso já faz mais de 10 anos. Então, pré-pandemia, né? A gente vive né, o pré-pandemia e o pós-pandemia. Então, lá na pré-pandemia, as pessoas já reclamavam de relacionamentos. Eu acredito que na pandemia, pós-pandemia, isso ficou mais latente, né? Essas questões pioraram. Mas já antes também já existia um problema de relacionamento. Homem reclamando de mulher, mulher reclamando de homem. Então, no final das contas, isso sempre existiu, né? O homem tá sempre reclamando da mulher e a mulher tá sempre reclamando do homem. Então, nada mudou. Então, o problema não é que você tá solteiro, porque você tá solteiro. A grande questão é quando você se distancia de você mesmo. Isso pode parecer assim um pouco, né? Adriana, eu não tô nem entendendo o que você tá falando, mas é quando você não reconhece as coisas que te fazem feliz. Tem um ditado né? Tem uma frase que eu digo sempre pra quem é jovem, né? Que eu agora sou uma senhora. Não é que eu sou uma senhora, é porque eu tenho 41 anos. Então eu já tenho aí autoridade pra dizer algumas coisas, né? No alto de 41 anos de vida. Eu sempre falo o seguinte, quanto mais você se aproxima da verdade, mais fácil a sua vida fica. E não tô falando pra você ser santo e falar só a verdade, igual aquele filme do Jim Carrey, não. Mas quanto mais você se aproxima da sua verdade, mais fácil a sua vida fica. E como eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Que é dizer não quando você quer dizer não, dizer sim quando você quer dizer sim. É claro que
Nem eu consigo fazer isso sempre. Mas até quando você diz um sim querendo dizer um não, ou diz um não querendo dizer um sim, você entender que isso também faz parte do processo. Então, quanto mais você se aproximar da verdade, da tua verdade, mais fácil a sua vida fica. Mais você se reconhece, mais você se aproxima do teu verdadeiro eu. Porque quando você começa a se respeitar, acontece um fenômeno, uma coisa assim fenomenal. O mundo começa a te respeitar também. Você vai começar a atrair pessoas que te tratam como você se trata. Então, trate-se bem para que você encontre pessoas que te tratam bem também. E aí eu sei que já vem aquele pensamento intrusivo. Ah, Adriana, e se eu for muito exigente? Ninguém vai ficar comigo. E eu já te digo, eu já te adianto. Pausa para estalar o pescoço. É melhor você esperar alguém que combine com você. E, de novo, escuta bem essa expressão que eu vou te falar. Alguém que esteja disponível emocionalmente para um relacionamento, do que ficar batendo cabeça com pessoas que não querem se relacionar. Porque, assim, somos todos adultos. Uma das coisas que eu também sempre digo, gente, eu tô virando a tia velha que fica dando conselho. Mas, enfim, a grande habilidade de ser adulto, né? Uma das grandes habilidades de ser adulto, além de pagar muitos boletos, é a habilidade de ter conversas difíceis, de lidar com situações duras, situações assim, ai, não precisava ter passado por isso. Cadê minha mãe? E a tua mãe não vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Então, ser adulto é isso, é você entender que se você se relaciona com uma pessoa da qual ela não está disponível emocionalmente, a chance de você sofrer é altíssima. Então, o adulto, ele tem o adulto maduro, né? Porque temos adultos e adultos. Tem dois tipos de adulto, o adulto maduro e o adulto infantil. O adulto infantil é aquele que ele é velho de idade, mas ele continua tendo atitudes infantis, atitudes de criança. E o adulto maduro é aquele adulto que é adulto de idade e toma atitudes de adulto, atitudes maduras, que muitas vezes não são nada gostosinhas. Aliás, na grande maioria das vezes não são nada gostosinhas. E agora você quer saber como você vai construir um relacionamento de verdade? Porque agora você entendeu que tudo começa com você. A gente vai falar do relacionamento em si. Relacionamento, que assim, é um assunto que me dá um tesão de falar de relacionamentos. Hoje eu sou terapeuta tântrica, né? Eu falo mais sobre questões de intimidade masculina, mas se você não sabe, eu sou especialista em relacionamento. E não é porque eu me denomino especialista em relacionamento, não. Eu tenho uma formação de especialista em relacionamento. Então, se tem uma coisa que eu entendo, meu varão, é de relacionamento. E eu já vou te dizer o seguinte, tem 3 coisas que fazem um relacionamento dar certo de verdade, tá? E a primeira delas é o seguinte, é você estar presente. De verdade. Eu tenho falado bastante nas minhas redes sobre essa história de presença, você tá na presença. Inclusive, eu falo aqui e é algo que eu exercito, que eu me policio diariamente, não só diariamente, mas assim, o tempo inteiro, a cada segundo da minha respiração, porque a gente vive num momento, a grande maioria das pessoas vivem num momento de muita informação, muito estímulo. Tanto que eu até digo, né? Às vezes você não tem TDAH, você só tem que tirar as notificações do seu celular. Porque toda hora é uma notificação no celular, uma notificação no coisa, é alguém te chamando, é o telefone tocando, é o WhatsApp bombando, Instagram, TikTok, enfim. O que não faltam são estímulos. Então, quando você tá com a pessoa que você ama, com a sua namorada, é você estar presente. Não adianta você estar com a pessoa e tá no celular ou focado nos problemas.
que é uma das coisas que eu observo muito. Você sabe que eu sou fofoqueira, né? Eu sou fofoqueira. E uma coisa que eu amo, uma coisa que eu amo, é estar num restaurante e ficar observando os casais. Se eu estiver sentada numa mesa e tiver um casal na mesa do lado, esquece. Eu vou ficar fofocando a conversa da mesa ao lado. E eu adoro isso, assim, é um material de estudo pra mim. Porque eu gosto de observar. E o que eu mais observo é exatamente isso. Os dois casais, aliás, os dois casais, as duas pessoas, ambos lá no seu celular, mal conversam. E aí? Cadê a presença? Cadê a troca? Cadê o olho no olho? Muitas das vezes não existe. A segunda coisa é você falar o que sente. Eu entendo que para o homem é muito difícil falar o que sente, até porque ele cresceu ouvindo que homem não chora, que falar sobre fraqueza é coisa de não homem. Ele cresce com muitas travas emocionais, porque ele não pode expor os seus sentimentos porque ele é homem. E eu já te digo isso tá fora de moda. Esse assunto tá completamente fora de moda, porque hoje a gente tá colhendo o preço alto desse tipo de discurso. E tem outra coisa, é um ato de amor também você expor pro outro, pra tua parceira, aquilo que te faz feliz, aquilo que é bom pra você, e principalmente você expor, obviamente de maneira educada, amorosa, você expor aquilo que não te faz feliz, aquilo que você não gosta. Porque cedo ou tarde você vai falar. Mas como que você vai falar? Na hora da briga, na hora da raiva, vai gritar, e aí ninguém escuta. Então, coloca isso como uma parte também do relacionamento. E uma das coisas que eu falo para os meus clientes é o seguinte: o momento que ninguém fala, tá, gente? A gente não aprende a se relacionar. O que é um erro? Deveria ter escolas de relacionamento. Quando você vai dirigir, você passa ali, né, pelo Detran, tira a habilitação, você, né, conhece as regras de trânsito, conhece como deve dirigir, mas quando se trata de relacionamento, deveríamos ter uma habilitação para relacionamento. Esse aqui tá com carteira A, esse aqui tá com carteira B de relacionamento, porque pelo menos você já sabe o que te espera. Mas isso não existe. A gente vai se relacionando dando barrigada, né? Essa era uma expressão do telemarketing na época que eu trabalhei no telemarketing. Então, quando a gente, não resolvia o problema do cliente, a gente dava uma barrigada. Então, quer empurrar com a barriga. Então, a gente vai aprendendo a se relacionar na barrigada, ou pior, com os exemplos que a gente tem geralmente em casa, que muitas das vezes não é o melhor, né? Não é o melhor pra gente. Se você tem um exemplo de relacionamento saudável, lindo, maravilhoso, sinta-se muito privilegiado, porque é ótimo ter esses exemplos. Então, e aí, voltando ao que eu quero falar, a gente não aprende a se relacionar. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos, né, para os meus clientes de relacionamentos é o seguinte: um namoro, uma ficada, um casamento, ele é como se fosse um contrato. Como você vai contratar um serviço, você tem que saber o que a pessoa vai te servir e o que ela não vai te servir. Tipo, se eu vou contratar um cara para consertar o meu ar-condicionado, ele não vai consertar a minha mesa, né? Eu não posso querer que ele conserte a minha mesa, porque eu o contratei para consertar o ar-condicionado. Então, um dos segredos do relacionamento saudável é você colocar na mesa de forma amorosa, educada, obviamente, as coisas que te fazem feliz, né? O que te faz feliz, mas o que você também não está disponível para flexibilizar. E tá tudo bem, de novo, o adulto maduro, ele sabe ouvir o sim, mas ele sabe ouvir o não também, que não é agradável, mas muitas das vezes é necessário. E terceira e última é o seguinte, é você cuidar do que você sente, sem jogar a responsabilidade no outro. Entende? Tava até vendo um vídeo esses dias da professora
Lucilena Galvão, que é uma mulher que eu admiro demais, e falava sobre leveza o vídeo. E ela falava exatamente isso, sobre as expectativas. A expectativa que você tem a respeito de um relacionamento, a respeito de alguém, por exemplo, não é culpa, não é responsabilidade da pessoa, mas é sua responsabilidade. A pessoa não é responsável por te fazer feliz. Ninguém é responsável pela sua felicidade, mas você é. Mas é claro que vocês podem caminhar juntos. Ela pode caminhar com você, ser feliz junto com você, mas isso só acontece se você estiver inteiro. Agora, pega esses 3 pilares, pensa só, estuda bem, faz uma reflexão, volta esse vídeo, assiste esse vídeo mais de uma vez, porque são muitas camadas, né, para serem absorvidas, né, quando se trata de relacionamento. Porque vem um histórico muito grande, né, inclusive familiar, né, porque a gente espelha, os nossos relacionamentos, em geral, são espelhos dos relacionamentos que a gente viveu ou viu na nossa história, né, na nossa vida. E aí, pensando nesses 3 pilares, pensa agora como que seria o teu relacionamento, teu próximo relacionamento. Você seria mais presente? Você acha que você seria mais claro com as coisas que você quer e com o que você não quer? Você percebe isso? Você se tornaria mais confiante? Será que você escolheria melhor uma pessoa para se relacionar? Fica aí com essa reflexão. Volta o vídeo, assiste de novo e reflete sobre isso. Coloca num papel todos esses 3 pilares que eu te contei. Veja o que você pode melhorar e de que maneira você pode melhorar, para que você tenha um relacionamento mais feliz e mais saudável. Agora, o que sexo tem a ver com tudo isso? Porque, no final das contas, gente, esse assunto me persegue. Não sou eu que falo sobre esse assunto. Esse assunto me persegue. Aonde quer que eu vá, o sexo tá lá me esperando. Aonde quer que eu vá, ele tá lá me esperando. Você já deve ter se perguntado, será que eu sou bom de cama? Mas, pensa só, a pergunta certa é a seguinte. Eu me conecto de verdade quando eu tô com alguém? Vamos mudar, né, a dialética? Vamos mudar a dialética? Ao invés de você perguntar se eu sou bom de cama, se questiona da seguinte maneira: será que eu estou me conectando quando eu me relaciono com alguém? Porque muita gente acha que sexo é só fazer o que replicar o que tá lá no vídeo adulto, que na verdade não é nada daquilo, né? Na realidade, é muito diferente daquilo. Aquilo ali é uma ilusão. É tipo uma ilusão. Porque o que de verdade os filmes adultos ensinam? Pressa, cobrança, comparação e zero presença, né? Zero conexão, enfim. Quando você se conecta com o seu corpo de verdade, com calma, com toque, com desejo, a história muda, tá? Quando você sai desse ciclo de comparação, de performance, de pressão, sabe? De ter que performar, quando você se conecta verdadeiramente com o teu corpo, tudo muda. O seu corpo acorda, sua confiança cresce e quem tá com você, a bonita, a cremosa que tá com você, ela percebe, ela sente, sabia? E aí eu sei que você tá pensando assim, Adriana, mas pelo amor de Deus, como eu aprendo isso? Calma, 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 que o melhor está no final desse vídeo. E se você ainda tá achando, chegou até aqui, ainda tá achando que relacionamento só depende da sorte, depende um pouquinho da sorte, mas você tem que contribuir com a sorte, sabe? Sabe aquilo, quando a sorte me encontrou, eu estava trabalhando? Então, quando a sorte me encontrou, quando a sorte do relacionamento me encontrou, eu já estava pronto, eu já tava como shapeado, já tava com relacionamentos comigo mesmo no shape, sabe? Então, se você acha que só depende da sorte, você já entendeu que não é bem assim, né? Você tem que estar preparado para a sorte chegar. Você precisa se sentir bem com você, você precisa saber exatamente aquilo que você quer e o que você não quer.
Você tem que aprender a se expor, né? Expor as suas vulnerabilidades. Isso não tem problema nenhum. Se perceber, aprender a se reconhecer para o outro. Porque se você não se permite ser amado, você nunca vai ser amado de verdade. E a primeira pessoa que tem que se amar é você mesmo. E para isso existe uma prática poderosíssima, que é o toque sensorial. No meu curso de técnicas de toque sensoriais, você vai aprender a se reconectar com o seu corpo, com a sua energia e com a sua autoestima. Você vai aprender que o prazer, na verdade, ele começa com você. E quando você vive isso, as pessoas certas vão começar a te notar. E você vai saber, você já vai estar preparado para escolher quem merece estar ao seu lado. Clica no link agora da descrição e vem comigo nessa jornada. Você não precisa mais mendigar amor, você só precisa sentir o que já é seu. Beijo!